Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no Centro de Mídias, aula do aprofundamento, pensamento político e democracia. Vamos lá para a nossa telinha para ver onde a gente está. Estamos aí no pensamento político e democracia, do aprofundamento superar desafios EG de humanas. Estamos na nossa atividade número 3 e agora a gente vai começar a nossa sistematização. Então a gente vai juntar os conteúdos que a gente aprendeu e avançar um pouquinho aí e ver também algumas coisas novas, tudo bem? Hoje eu estou com a Natália e com a Kátia na Libras que vão me ajudar e vamos começar então, fazendo a nossa sistematização, juntando esses conteúdos, aprendendo alguns tópicos novos também, mas esse é o momento principal aí da atividade número 3, onde vocês vão também apresentar os trabalhos. Então, aqui a gente faz uma recapitulação, vê alguns tópicos novos e aí na escola vocês apresentam os trabalhos, as atividades para os professores e também para os demais estudantes, beleza? Mas antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha aí nas nossas habilidades. Vamos lá. Então, temos aqui o nosso componente que não está sozinho, Nós temos outros componentes integrados, então temos aqui pensamento político e democracia, mas também temos população em movimento, eu e o outro, culturas no plural, diferenças e desigualdades na contemporaneidade e também temos, por fim, oficina de criação midiática, veículos de comunicação e expressão. E as habilidades que a gente está trabalhando são: a primeira delas, identificar, analisar e comparar diferentes formas e narrativas expressas, no caso, em diversas linguagens. Para quê? Para a gente entender aí o mundo ao nosso redor e entender principalmente as questões políticas, beleza? Depois nós temos a nossa segunda habilidade, que é identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, entre outras. Fazendo o quê? Fazendo um cooperativismo, avaliando criticamente aí esse significado desses conceitos e também fazer uma comparação de narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Como assim? Você está vendo um vídeo, depois você lê um texto, depois você vê um filme. Então você tem vários agentes diferentes, que tem vários discursos diferentes e você vai fazendo comparações com os temas que você acha mais pertinentes aí para a aula. Depois, nós temos a habilidade que é reconhecer produtos ou processos criativos por meio da fruição, vivências, reflexões críticas sobre os mais diversos temas, desde filosofia, política, cultura, em âmbito nacional, local, global, regional, enfim. Vamos avançar para a nossa próxima habilidade, que é selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das ciências humanas e sociais aplicadas para resolver problemas. Então, essa é uma habilidade bem interessante, onde nós vamos utilizar aí recursos das ciências humanas para resolver problemas aí, no caso dos tópicos de natureza aí filosófica, política, cultural, sempre respeitando as diferenças, escutando e tendo empatia e responsabilidade socioambiental. E os objetos de conhecimento são os conteúdos que nós estamos aprendendo e a estratégia principal é a sala de aula invertida. Então, nessa atividade número 3, nós vimos as origens da democracia, a política segundo Aristóteles e Platão e também as formas de governo segundo Aristóteles. Depois, nós vimos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também falamos um pouquinho sobre a Constituição Federal de 1988. Então, bora lá para o resumão, vamos lá. Então, vamos recapitular todos esses tópicos aqui, ou a maioria deles, no tempo que nós tivermos aqui. Vamos lá. Para vocês que estão na escola, lembre-se de apresentar aí os conteúdos pesquisados no fórum de discussão, que é o momento aí de vocês apresentarem esses trabalhos no fórum. Lembrando que o fórum não é só para você discutir, tá? Então o objetivo do fórum também é você promover aí um resultado, uma resposta para essas reflexões que vocês estão fazendo. Então, não só apresentem problemas, mas também apresentem soluções para esses problemas. Esse é o objetivo aí do fórum de discussão, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela.
Vamos lá, nós comentamos aí nas aulas anteriores sobre as formas de governo e de acordo com Aristóteles, né, o filósofo grego, né, as formas de governo consistem, né, na política de governança adotada, né, na organização das nações. Então os países, né, eles vão se organizando e eles têm formas de governo. Trata-se de um tema complexo e que se altera ao longo dos anos, à medida que os estados passam a expandir, né, a crescer e a ter regimes diferentes, né? Então, de acordo aí com as tendências sociais, com os acontecimentos históricos, beleza? E o primeiro estudioso que refletiu sobre essa complexidade dos governos foi o Aristóteles, que nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C. Ele era um filósofo grego que se dedicou a vários temas como metafísica, ética e também falou sobre a política. Escreveu sua obra aí chamada A Política, onde ele analisa regimes políticos, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui, né, nesse pensamento dele. Vamos lá. Ele vai falar que existem alguns regimes políticos que são legítimos e outros que são ilegítimos. Então aqui, né, segundo Aristóteles, eram legítimas e puras essas formas de governo aqui. A monarquia, onde o rei tem o poder supremo, né, o rei, a rainha, né, tem o poder. No caso, se a gente está falando de Grécia Antiga, né, nós estamos falando aí de uma sociedade que é hierarquizada na figura masculina, por isso que ali está o rei, tudo bem? A aristocracia, onde nobres têm o poder, onde as famílias de nobres governam, ele disse que isso aí também era legítimo. E depois nós temos também a democracia ou politeia, onde o povo detém aí o controle político. Por exemplo, na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, nós tínhamos democracia. Essa democracia, ela era diferente da democracia que nós temos, né, no mundo ocidental dos dias de hoje. Então, naquela época, a democracia era para uma minoria de homens maiores de idade e que morassem em Atenas, tudo bem? Então, o homem, essa minoria, né, no caso, no caso também tinha, né, recursos financeiros, tinha dinheiro, então era uma minoria poderosa, rica, né, e masculina, tudo bem? Então, essa era a democracia na Grécia Antiga, era focada na figura masculina. Hoje a gente sabe que a democracia ela é para todos, beleza? Mas nessa época era voltado só para esse grupo. Então, na visão dele, esse regime político também era legítimo. E agora a gente vai ver os regimes que ele não considerava legítimos. Ele chamava de ilegítimos. São regimes que causavam problemas. Então vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Vamos lá. Regimes que, na visão dele, eram ilegítimos, não eram bons para a população, seriam a tirania, que é o poder supremo obtido de forma corrupta. Então nós temos um rei que ele é um tirano, ele é mau com a população, ele não respeita o povo, enfim, existem várias formas de uma pessoa ser tirana. Então, um governo tirano é um governo ruim na visão aí do Aristóteles. As oligarquias também são ruins na visão dele. Então, que é um poder, no caso, detido por um grupo que exerce esse poder de forma injusta. Na visão dele, as oligarquias, né, aqueles pequenos grupos de famílias, quando eles detêm o poder e eles são injustos com a população, esse governo também seria ilegítimo. E depois também a demagogia ou holocracia, que é o poder exercido por facções populares. Nesse caso aqui dessas facções, imaginem um estado, um governo onde não tem lei, tá? O governo perdeu o controle da população e essa população começa a governar à sua maneira. Então, cada grupo em determinados lugares começam a criar as próprias leis e governar da maneira que eles acham mais interessante, tá? Esse tipo de governo a gente vê bastante naqueles seriados e filmes onde nós temos mundos distópicos, né? Ou apocalípticos, né? Por exemplo, aquela série do The Walking Dead, por exemplo, né? Que o mundo acabou e agora vários grupos de pessoas assumem o controle desse mundo
né, que está em caos, tá? Então, na visão dele, esse tipo de governo também seria ilegítimo e não ia funcionar. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho na tela. Bem, quando a gente fala de diferenças entre monarquia e república, é muito simples, né, pessoal? Na monarquia nós temos reis no poder e na república nós temos várias outras pessoas que governam. Então, na monarquia nós temos um governo onde ele passa de geração em geração, né, de pai para filho ou para parentes mais próximos. E na república nós temos um governo onde várias pessoas governam. No caso do Brasil, nós temos uma república democrática, beleza? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Eu falei sobre a monarquia para vocês e aqui a república. Bem, na república o poder é exercido pelo presidente, no caso do presidencialismo aqui do Brasil. Ou primeiro-ministro, no caso do parlamentarismo. Por exemplo, lá na Inglaterra, lá nós temos o primeiro-ministro, beleza? Esse cargo de primeiro-ministro é um caso bem específico do parlamentarismo. Eles podem ser eleitos por meio de eleições diretas, através, né, no caso do voto popular, ou indiretas, né? No caso, diretamente pelo voto popular, ou indiretas quando você escolhe um representante que vai governar por você, tá? Então, as eleições no Brasil, elas são indiretas. Você vai votar em alguém que vai te governar, beleza? Então, essa é a democracia indireta. E esses representantes, eles é que vão subir ao poder e vão ter o poder de nos governar, tudo bem? Democracia indireta. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Tanto as funções do presidente quanto as funções do primeiro-ministro são desempenhadas por um prazo determinado. Aqui no Brasil, são 4 anos e caso você seja reeleito, você consegue mais 4 anos de mandato. E depois desses 8 anos, que é o tempo máximo que o presidente fica no poder, ele tem que dar espaço para outro presidente. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, no presidencialismo, o chefe tem poderes executivos desempenha, né, os cargos de chefe de Estado. Poder executivo que executa leis, beleza? No parlamentarismo, por sua vez, o chefe de governo é chamado de primeiro-ministro e tem também esse cargo executivo, né, mas todavia esses poderes estão a cargo dos parlamentares, os deputados, tá? Então os deputados ajudam o primeiro-ministro a governar. Aqui no Brasil nós temos uma transição da monarquia para a república. Então eu mostrei nas aulas anteriores essa imagem aqui essas 3 imagens bem interessantes, onde nós temos o Dom João VI, que era o rei de Portugal. Ele, né, voltou para Portugal, deixou o filho dele no lugar, que é o Dom Pedro I, que depois teve que ir para Portugal assumir o trono, né, no caso, pois o pai dele havia falecido, e deixou o filho dele no lugar, que é o Dom Pedro II, que foi o último imperador do Brasil. Então, Dom João VI foi o rei, Dom Pedro I foi o imperador, primeiro imperador, e Dom Pedro II, o segundo imperador. Imperador por quê? Porque o governo, o território do Brasil é muito grande. Então, o rei, né, normalmente ele vai ter um reino e esse reino ele tem um tamanho menor. Quando esse reino se expande demais, é um reino enorme, aí você vai chamar esse reino de império. O Brasil, por ter um território enorme, né, de dimensões continentais, então esses reis vão ser chamados de imperadores. Por isso que o Dom Pedro I era chamado de imperador e o Dom Pedro II também. Vamos avançar mais uma vez. E depois, o Dom Pedro II, ele saiu do poder e quem exerceu, né, o poder foi o Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República, pois o Deodoro deu um golpe e derrubou o Dom Pedro II, que foi expulso do Brasil com a família real, e a partir desse momento nós tivemos aí o presidencialismo no Brasil, uma república democrática. Vamos avançar mais um pouquinho. Quando nós falamos nas aulas anteriores sobre as ameaças à democracia, nós estudamos o pensamento da filósofa Hannah Arendt, que ela falou que 2 regimes políticos aqui no caso, né, 2 regimes que são ameaças à democracia, que
que são o autoritarismo e o totalitarismo. E ela falou o seguinte, que existem diferenças e semelhanças entre os dois. Dois regimes que são ameaças à democracia. Vamos lá. Então, o que eles têm em comum? Os dois, o autoritarismo e o totalitarismo, têm práticas de repressão a qualquer pessoa ou grupo contrário ao regime. Eles também têm fortalecimento do poder executivo e os poderes legislativo e judiciário, que é o poder de criar leis e julgar, se tornam subordinados ao líder do executivo. Tudo bem? E quais são as diferenças entre os dois? Bem, segundo a filósofa, a diferença do autoritarismo e do totalitarismo é que no autoritarismo nós temos a falta de Estado, tá? Então, o governo acaba com partidos políticos, então nós temos a falta de partidos políticos, nós temos só uma liderança no caso, tudo bem? No caso do Brasil, quando nós tivemos o autoritarismo, nós tivemos o governo do Getúlio Vargas, que eu mostrei para vocês o exemplo, tá? Foi um governo autoritário, ele acabou com partidos políticos, tudo bem? E no caso do totalitarismo, aí nós temos um sistema de partido único. Então, só um partido que vale, só um partido que presta. Então, nós vimos os exemplos da Itália fascista, da Alemanha nazista e da era Stalin na União Soviética. Por exemplo, na Alemanha nazista, o Adolf Hitler, ele exercia todos os poderes. Só o partido nazista é que tinha o controle da sociedade. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma imagem bem interessante que mostra justamente a população alienada saudando Hitler, que está ali de pé num carro, tudo bem? Então, Hitler ele é o líder do partido único, que é o partido nazista, e ele aliena a população para apoiar ele. Então, a população acaba caindo nas ideias dessa figura, né? E acaba obedecendo ela. No caso do autoritarismo, nós já temos uma diferença. Por quê? Já que não tem um partido, né, específico e sem uma figura no poder, essa figura ela pode até tentar ser carismática e trazer a massa para apoiar ela. Mas se ela não conseguir, ela coloca aí o exército, coloca os soldados aí para tentar controlar essas pessoas. Beleza? Que no caso foi o caso, né? Foi o exemplo que eu citei do Getúlio Vargas, quando ele governou aí de maneira ditatorial. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Aqui nós temos a legenda da imagem e vamos falar também agora sobre a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para a gente falar dela, a gente precisa lembrar primeiro do cilindro de Ciro, que foi aí um dos primeiros, né, achados arqueológicos onde nós temos uma espécie de declaração de direitos humanos. Tá? Então, o artefato foi criado após a conquista persa, né, da Pérsia, né, a conquista persa da Babilônia. Tá? E isso foi em 539 a.C., quando o exército persa, sob o comando de Ciro o Grande, invadiu o Império Caldeu, trazendo sob o controle do Império Persa. Então, Ciro o Grande dominou esse império e, depois disso, ele criou uma série de leis. E essas leis, elas foram benéficas para a população. Tá? Então, nós temos várias leis que são benéficas e ele disse que o governo anterior ao dele, né, quando ele dominou esse território, ele disse que era um governo tirano, um governo ruim, e que agora ele traria alguns benefícios para a população. Então, essa declaração de direitos está escrita aí nesse cilindro que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Então, existem várias leis ali que foram benéficas para a população, por isso que ele pode ser considerado aí o início de uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá? Tem algumas pessoas que questionam se isso vai ser realmente um começo de uma declaração, né, de direitos humanos, mas isso aí acaba sendo aí entre aspas, uma treta de arqueólogos, tá? E historiadores, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, além de ser um artefato histórico importante, o cilindro de Ciro é considerado por diversos historiadores como um precursor,
um início, tá, dos direitos humanos. Bem, depois disso nós vamos avançar, né, para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por quê? Para a gente chegar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surgiu, lembrem-se disso, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, quando, né, o nazismo caiu, né, e o mundo percebeu, né, os horrores da guerra, o Holocausto, toda aquela coisa terrível que aconteceu, foi escancarada para o mundo e a partir daí é que surge a ONU e é criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas essa declaração que nós conhecemos hoje, ela tem uma inspiração, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi criada na França. Vamos olhar a nossa tela agora, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem da Declaração Francesa, Declaração, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, e ela tem um contexto histórico, que é o seguinte, que em 1776, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, emitiram uma declaração valorizando a liberdade e o direito à vida dos seus cidadãos. Posteriormente, com a Revolução Francesa, aí sim, né, que foi de 1789 até 1799, nesse período, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é nesse contexto que surge o termo direitos do homem. Mas após as atrocidades cometidas na Primeira Guerra e depois na Segunda Guerra Mundial, aí que surge, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Surgiu primeiro, né, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e depois a Declaração. Então ela tem uma inspiração que vai da Revolução Americana, depois para a Revolução Francesa, e por fim, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos aí essa criação, tá? A criação da ONU e a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, pessoal, eu ia passar esse vídeo aqui para vocês, mas o nosso tempo é bem limitado, tá? Como eu passei na aula anterior, que é o vídeo da Eleanor Roosevelt, que é a esposa do presidente Roosevelt, fala um pouquinho sobre a questão da criação, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a presença feminina nessa declaração. A gente viu isso na aula anterior, então eu vou deixar esse link de recomendação para vocês, tá aí na telinha, copia, cola lá no navegador de internet, dá uma olhadinha nesse vídeo que é muito interessante, tá? Mas agora a gente vai avançar um pouquinho e vamos ler alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos para esses artigos? Bora lá! Artigo 1. Lembrando que a nossa Constituição, pessoal, a Constituição de 1988, ela tem como base, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vários artigos da nossa Constituição, que são as regras do nosso país, são baseados nessa Constituição. Tudo bem? Constituição criada em 10 de dezembro de 1948. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E olha que interessante, ali não fala todos os homens. Na declaração anterior que eu mostrei para vocês aqui, Declaração Universal dos Direitos Humanos, vou voltar aqui, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Percebam que a gente falou a palavra homem, né? E aqui nós estamos falando direitos humanos. Na França, né, esses direitos eles não foram exclusivos para todos. Então, com a Revolução Francesa, nós temos um início ali, né, esse início de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos mais moderna, tudo bem? Porém, ela não é exclusiva para todas as pessoas. E agora sim, com a Declaração de 1948, nós temos englobado todos os seres humanos, beleza? Então vamos lá para a nossa tela, que é o artigo 1. E olha só que interessante, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Artigo 3, olha só que interessante. Todo ser humano, tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Artigo 4, extremamente importante, pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Será que hoje nós ainda temos escravidão? Será que existem pessoas escravizadas no mundo, né, contemporâneo? A gente sabe que sim. E no Brasil isso também acontece nos dias atuais, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa muito triste, mas infelizmente acontece. E a gente precisa tentar sempre combater esse tipo de mal, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Será que isso existe nos dias atuais? A gente sabe que sim, né, pessoal? Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Você precisa ser julgado, tudo bem? De acordo com a Constituição. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e à residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Olha que interessante, a gente vê crises de refugiados, né, nos dias atuais e muitas vezes a gente nem percebe que lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos nós temos justamente um tópico que fala sobre isso. Todo mundo tem direito a sair, né, do seu país e também a regressar, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, todo mundo tem direito, né, de ser um cidadão de um país. E ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade e nem do direito de mudar de nacionalidade. Você também pode mudar. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Por exemplo, um negócio, tá? Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Então, todo mundo tem direito de ter uma religião, de manifestar a sua religião. Será que existem preconceitos com religiões diferentes da sua? Sim ou não? Então, reflitam sobre isso. A gente sabe que no Brasil nós temos uma maioria de pessoas que são cristãs. Porém, nós temos também outras religiões, por exemplo, as religiões de matriz africana. E será que essas religiões elas são devidamente respeitadas no país? Fica aí a reflexão para vocês. Vamos avançar mais um pouquinho. O nosso tempo está acabando, mas eu vou fechar aqui com o nosso artigo número 25. Olha só que interessante. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de lhe assegurar a si, né, e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis e direito também à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou em outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Então, interessante, né? Nós temos todos esses direitos, né? Esses deveres que o Estado deve também fornecer para a gente, mas a gente muitas vezes não vê isso realizado na prática, né, pessoal? Por quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem peso de lei, ela é uma recomendação para que os países consigam viver em harmonia e consigam fazer com que os cidadãos vivam em harmonia e consigam crescer, tudo bem? Ela não tem peso de lei, porém, caso algum país não a cumpra, né, ela pode, esse país, no caso, pode sofrer alguma penalidade, tá? Alguma penalidade internacional, tudo bem? Mas ela não tem um peso de lei específico, tá? Já a nossa Constituição, que é a Constituição de 1988, ela tem um exemplo aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Então, isso daqui foi um resumão aí do que a gente teve,
tá? Então, não deixe de avaliar o nosso conteúdo, comenta o que vocês estão achando e na próxima aula a gente já começa a nossa próxima atividade, atividade número 4. Tudo bem? Fiquem todos muito bem, um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!